Olá, bem-vindos ao programa Urbanidades, agora na 5ª temporada. Este programa é o primeiro programa da 5ª temporada do Urbanidades. Curiosamente, este programa também é o programa de número 100. Podia até fazer uma festa, mas não agora. Hoje nós estamos aqui com um cenário novo, que vocês estão vendo, que foi produzido a partir de um vídeo que o Departamento de Produção Audiovisual fez para a Universidade Católica de Santos, uma imagem inicial. E também temos um logotipo novo. Olha aqui, minha canequinha tem um logotipo novo. Eu estou falando aqui para uma outra câmera, uma câmera especial que está colocada aqui para eu fazer alguns comentários. Isso é uma experiência, pode ser que não funcione, porque são muitas câmeras, né? Mas, e a gente não tem tanta habilidade assim, motora para conseguir conciliar tudo, mas a experiência é que isso dê certo. Se você está ouvindo o programa pela rádio, sim, porque eu digo para vocês que o programa Urbanidades ele é transmitido também pela Rádio Boa Nova FM 96,3 na Praia Grande. Então você não está vendo câmera nenhuma, tá certo? Então lamento, a gente vai fazer uma audiodescrição para vocês. Nessa audiodescrição, eu podia dizer que eu tenho 2 convidados comigo hoje, 2 convidados que são também colegas de profissão, são arquitetos. Eu tenho a professora Clarissa Duarte de Castro Souza, que é doutora em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade de São Paulo, mestre em Estruturas Ambientais Urbanas, também pela Universidade de São Paulo, graduada em Arquitetura e Urbanismo aqui na casa. E o professor Rafael Paulo Ambrósio, que é mestre em Arquitetura e Urbanismo também pela Universidade de São Paulo, e ele é pós-graduado pelo Institute for Housing and Urban Development Studies, na Erasmus University, na Holanda, né? Graduado em Arquitetura e Urbanismo também, não na casa, mas de uma escola muito conceituada também. Bom, o que esses 2 arquitetos estão aqui falando comigo, né? O tema do programa de hoje é uma coisa que tem tudo a ver com o nome do programa, Urbanidades. Por quê? Porque a gente vai falar de planejamento urbano na região da Baixada Santista. Eu vou tentar partir da premissa que eu sou leigo, para facilitar a vida de quem tem em casa, e fazer a seguinte pergunta. Primeiro, agradecer a Clarissa por estar aqui e ao Rafael, que eu conhecia só de figurinha, né? Eu agora conheço pessoalmente. A gente foi até o Face para tentar achar você lá, inclusive, que eu lembro. Quem é o Rafael? Quem é o Rafael? O que é planejamento urbano, Clarissa? Vamos começar do óbvio. Bom, o planejamento urbano ele é uma ciência que ele vai estudar a forma como a cidade se desenvolve e como ela tem que se desenvolver. Você olha e você traça os cenários e a situação atual e você planeja a cidade para atualmente, médio e longo prazo. Deixa eu ir picotando para a gente poder ter um bate-bola, né? Já que o tempo desse programa é muito rápido. Você fala assim, a gente planeja como a cidade vai evoluindo. Mas diferente de algumas cidades que já são planejadas de origem, lá, ou até ou cidades pequenas, Ilha Solteira, um exemplo, por exemplo, ou Belo Horizonte, até numa escala maior, ou Brasília, numa escala ainda maior, que começa do zero, nós temos uma situação de uma cidade que se desenvolveu com muitas variáveis que levaram à situação atual. A grande parte delas, acredito eu, sem qualquer tipo de planejamento ou previsão. Um plano diretor qualquer em algum momento da vida, mas nada que nos garantisse que a gente saberia exatamente como estava. Faz sentido essa lógica ou não? Faz em parte. Vou até discordar um pouquinho dessa colocação. A cidade de Santos ela foi pioneira nesse sentido quando, no início do século XX, o Saturnino de Brito veio para cá. E ele fez um plano de expansão, que era a Planta de Santos, que pensava o desenvolvimento da cidade, até o desenvolvimento urbano, inclusive de uma ocupação que foi acontecer na década de 60, 70. Então, ele foi muito visionário nesse sentido, de, já no início do século, imaginar qual seria a ocupação da Zona Leste inteira do município de Santos. Sim, e então, como a área das praias se desenvolveria, de certa forma. Isso. Mas ele não previa ali a ocupação no sentido do tipo de Exatamente. Na verdade, o planejamento ele foi feito no sentido de onde podemos ocupar áreas da cidade. Que região da cidade poderia ser ocupada. Agora, a tipologia
que seria desenvolvida, e isso foi mudando ao longo do século XX, até por questões tecnológicas. Claro. No início do século você não tinha elevador, então, pelo menos aqui no Brasil, então você não tinha como verticalizar. Essas questões elas foram se acentuando muito mais em 1950, e dali para frente é que a ocupação foi sendo modificada, né? O perfil de ocupação. Eu achei que, bom, eu entendo. Eu tinha até deixado de lado essa parte, que é meio óbvia. Até hoje a cidade vive em função da referência de canais, pelo menos para quem mora nesse lado, né? Mas o fato é que em algum momento isso saiu um pouco fora do trilho, não é verdade, Rafael? Então, a proposta do Saturnino de Brito ela era muito mais generosa, né? Em que pese os canais terem sido construídos e a malha principal da proposta dele ter sido colocada, ele previa muito mais áreas verdes, né? Eu acho que, com exceção do orquidário, o restante das áreas verdes propostas por ele não foram implantadas. E aí a gente sabe que durante um planejamento, aí, uma proposta de décadas atrás, ela, ao longo das administrações municipais, ela vai sendo alterado. Eu acho que, por exemplo, se os canais não tivessem sido todos construídos, né, na sequência, e se isso não fosse uma necessidade real de expandir a ocupação da cidade, talvez nem isso tivesse sido implantado. Uhum. E, bom, isso se consolida o que até meados da década de 60, fim da década de 50? Os canais são antigos. Agora, a ocupação, de forma geral, né, com os loteamentos e a consolidação da ilha como espaço urbano, vem dessa época. E aí depois a gente tem um processo de verticalização, que eu acho que é um ponto interessante da gente conversar, que terminou por moldar a Santos que a gente tem hoje. Né? O que me interessa discutir um pouco é lógico, a gente tem que ter uma referência histórica para entender que em algum momento houve um planejamento e houve uma intenção e um pensar o futuro, né? E eu vejo hoje que essas outras pressões que levaram à verticalização e a forma como o deslocamento da cidade cada vez mais ficou complicado, há uma carência real de que se pense o futuro, não é? Com certeza. E a gente precisa, às vezes, discutir que a verticalização ela não é necessariamente ruim. Né? Existem modelos de verticalização. E acho que na hora que o município pensa em verticalizar, e isso tende a levar, né, às vezes é questionável, né, Clécia, mas tende a levar um adensamento melhor, é necessário que se pense em outras questões, como a mobilidade urbana, a distribuição de equipamentos públicos no espaço, né, quando você desconcentra oferta de equipamentos ou de serviços públicos e facilita a mobilidade dentro de um espaço, você tende a não criar grandes problemas como a gente tem visto hoje, né? A gente vai fazer um intervalo, já passou o primeiro bloco, e vamos pegar esse gancho para falar um pouco dessa questão da verticalização. Eu queria mencionar a questão do centro, como é que se pensa o centro, os adensamentos, enfim, tem coisa aberta. A gente volta daqui a um minuto, tinha quase esquecido dessa câmera, mas é para você que está em casa saber que ela existe também, tá bom? A gente volta daqui a um minuto.